Olá, seja muito bem-vindo a mais um Café Internacional. Hoje nós estamos sem o nosso apresentador oficial, o professor João Felipe, ele está de férias, e eu vou fazer aqui a entrevista com a nossa convidada de hoje, que é Rita Quileto. A Rita, ela é coordenadora do Núcleo de Assuntos Internacionais do Governo de Mato Grosso e também presidente da Nurimate, que é um núcleo de relações internacionais do Estado. Rita, muito obrigada por vir aqui ao nosso programa de toda sexta-feira. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Sônia, pelo convite para estar aqui, pelo café delicioso que me ofereceu. É de verdade. É verdade. É uma oportunidade de estar aqui e trocarmos essas palavras e mostrarmos o que estamos tentando fazer em nosso estado. Perfeito. Rita, eu queria que você falasse para os nossos alunos, nossos professores, técnicos, como é o seu trabalho no Núcleo de Assuntos Internacionais do Governo. Então, Sônia, é um tremendo desafio diante das características de Mato Grosso, né? Esse estado enorme em dimensões territoriais, em características ambientais e socioeconômicas. Ao mesmo tempo que nós temos enormes perspectivas, temos grandes desafios a serem vencidos, né? Então, a nossa atuação se dirige ao relacionamento diplomático com países, com instituições estrangeiras, com empresas, né? Organização de missões internacionais e receptivo a missões aqui em Mato Grosso, missões, eventos em geral, busca de parcerias, que podem ser parcerias técnicas ou busca de recursos, né, para implementar ações. Então, é um desafio, porque é uma estrutura recente, foi criada em 2015. Nos governos anteriores havia discurso sobre essa atuação, mas não havia registros que nos permitissem avaliar que interesses motivavam países e instituições que aqui vinham, focados em quê, o que isso resultou e que de alguma forma impactou positivamente na vida do cidadão, né? Então, a nossa intenção hoje é acompanhar todos esses eventos, é criar uma memória, um registro que viabilize análises e permita um planejamento para que o Mato Grosso defina qual o interesse dele nas diferentes regiões do mundo, e aí sim, ele sai, é o que nós estamos fazendo, buscando atingir os seus objetivos. Rita, quais são os países que mais procuram Mato Grosso? Sônia, são vários, né? E por motivos diferenciados. Por exemplo, na Europa, nós temos uma relação muito próxima com os governos da Noruega, da Alemanha, do Reino Unido, da França, seja por projetos que já estão em andamento aqui ou por novas parcerias. Você pode citar algum desses projetos que já estão? Claro. O governo da França tem um projeto chamado Poço de Carbono, que inclusive ele não é conduzido pelo governo do estado, mas já acontece há muitos anos no interior do estado de Mato Grosso. Mais recentemente, os governos do Reino Unido e o governo da Alemanha estão financiando um projeto chamado REN, que é RED para pioneiros, para fomentar ações voltadas à recuperação de florestas degradadas no estado de Mato Grosso, ações voltadas a populações indígenas, ao fortalecimento institucional do governo de Mato Grosso. Esse é um projeto bastante ambicioso que nos aproximou demais desses governos europeus e de uma forma muito positiva, a partir da postura que o governo adotou na COP21 em Paris, quando nós levamos uma proposta robusta, mostrando que o Mato Grosso identificava os principais problemas, mas mostrava que havia feito uma redução drástica no desmatamento, agora que ele entendia as suas dificuldades e que precisava de muito recurso para fazer face a esse desafio. E esses países inicialmente entenderam e se propuseram a ser nossos parceiros. Então, na Europa são esses países, temos no Oriente Médio os Emirados Árabes Unidos, que aqui estiveram, né, e voltaram buscando uma aproximação maior e entendimento e integração de interesses no comércio, financiamento de atividades aqui. Na Ásia, a China, que sempre foi um parceiro comercial muito forte, também nos procurou com outras intenções. A China hoje tem demonstrado, tem tido um discurso em prol da sustentabilidade muito forte, que se alia ao discurso europeu. Então, as ações dos chineses aqui se voltam muito a propostas de investimentos na área de sustentabilidade também, de infraestrutura, tecnologia, ou seja, em cada parceiro identificamos uma perspectiva diferenciada.
Isso, ao mesmo tempo que nos favorece, que nos permite dialogar com a Alemanha, com a Áustria, por exemplo, recentemente visitados pela embaixadora, a tecnologia também foi um ponto de destaque nos diálogos com o governo de Luxemburgo. Então, cada interlocutor nos permite uma gama de ações. Está aí o desafio colocado. Bom, né? Nós temos então que ter em cada secretaria pessoas com essa percepção, com esse entendimento para dialogar, e a própria Nurimat, que é uma construção nossa a partir da identificação dos diversos núcleos de assuntos internacionais na Universidade Federal, aqui no Instituto Federal de Educação, na Universidade do Estado de Mato Grosso e no próprio governo. Nós vimos que são estruturas criadas com muita vontade, são embriões muito férteis, mas são estruturas pequenas mediante esses desafios colocados, como eu apresentei para você. Então, nós resolvemos nos unir e trazer para esse núcleo quaisquer propostas, possibilidades, perspectivas e juntos vencer as dificuldades eventuais que possam surgir. E eu só tenho a agradecer uma proposta que nos foi apresentada esta semana pelo Instituto, levada à Secretaria de Educação, que seria uma proposta de formação em língua inglesa para professores. Ou seja, foi tão positiva essa união que tão logo correu, ela já traz resultados imediatos. Então, Sônia, a parte dos imensos desafios que temos é uma perspectiva muito positiva. Isso nos motiva muito. Conversando com você também, a sua equipe ela é enorme, né, Rita? A Rita ela cuida de receber, né, ela coordena, mas qual a quantidade de pessoas na sua equipe hoje? Hoje, Sônia, nós somos 3, já fomos 5, né? Realmente contar com uma equipe tão exígua que nos demandou essa criação da Nurimat, que nos permite trabalhar com parceiros como você e contar com a sua energia, com o seu dinamismo. Mas assim, é uma tarefa, é um desafio, é uma tarefa hercúlea, porque o Estado tem sido muito demandado nas relações diplomáticas. Recebemos minimamente duas autoridades, embaixadores, cônsules por mês, que vêm aqui dialogar com o novo governo, principalmente em face da mudança de governo no início do ano, para saber se o nosso governador, quais são as estratégias, os pontos de vista, se ele mantém a mesma visão sobre sustentabilidade que foi apresentada na COP. Então, temos sido muito demandados. Isso demandaria uma equipe maior, mas com um pouco de boa vontade, com parcerias nas secretarias, sempre temos um ou outro aliado que nos ajuda, né? Conseguimos até hoje fazer face a essas demandas. Entretanto, temos a noção de que a equipe precisa crescer até para que possamos explorar mais, sair em busca de outras ações e enxergar melhor, né, o que está acontecendo no Estado. Olha, um desafio tremendo. Eu fui fazer uma apresentação numa conferência ministerial sobre economia verde nas Américas e comecei a listar as iniciativas que ocorrem no Mato Grosso, seja coordenadas pelo governo ou não. E cheguei a um ponto que eu já não tinha mais o que escrever, muitas iniciativas, e eu parei e pensei, olha só, está aí uma demanda colocada. O que está acontecendo nesse estado que nós conhecemos de alguma forma, que nós participamos ou que nós desconhecemos? Para se falar em Mato Grosso hoje, para se falar em planejamento, eu deveria primeiro ter uma noção precisa. Então isso já me levou a uma pesquisa, que é exatamente identificar quais são os agentes, quais são as ONGs que têm parcerias, quais são as empresas, né, que hoje contam com parceiros estrangeiros aqui, e dentro do governo, quais atividades, em quais secretarias. Às vezes ocorre dentro de uma secretaria e a informação demora a chegar, mas é preciso que se tenha essa visão para que se enxergue para onde o Mato Grosso está caminhando. E o papel de vocês ele é fundamental, porque quando vem uma demanda de qualquer que seja o país, vocês precisam também identificar quem são ou secretarias, ou áreas, o próprio Instituto Federal, quando vocês tiveram uma demanda lá em 2016, olha, isso aqui cabe para vocês, então vamos conversar. E também, Rita, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, porque você foi a pessoa que teve a ideia de criar o Núcleo de Relações Internacionais do Estado, onde estão, né, o governo, como você mesmo acabou de dizer, o IFMT, a UF, o NEMAT. O que levou você a ter essa ideia? Falar assim, não, precisamos colocar isso em prática.
simples. A vivência como técnica do governo, eu tenho 15 anos de atuação, passei por várias secretarias de planejamento, secretaria de cidade, casa civil, e observando o relacionamento nas diferentes esferas é muito fácil identificar a vocação do Mato Grosso, né? E onde está colocada a convocação vem o desafio para que a gente produza a política adequada, né? Como é que o Mato Grosso vai responder a isso, né? Qual que é a obrigação do governo? Produzir as políticas adequadas para a sociedade. Esses parceiros que nos visitam, eles são muito importantes hoje, têm um poder de diálogo, um poder de barganha, um poder de recursos que às vezes o governo federal não tem, o próprio Mato Grosso. E se você quer ir rápido, vai sozinho, mas se você quer ir adiante com força e profundidade, você vai junto. Então nós podemos nos aliar a esses parceiros, identificando o que eles têm de melhor, vencer gaps, aprender mais rápido, chegar mais rápido ao nosso ponto final, né? E você falou uma coisa super importante, Sônia. Nossa área de atuação não envolve só o governo, nunca. Nós identificamos inicialmente os interessados dentro da máquina de governo, mas há um Estado todo a ser atendido. Então, fora do governo, quais são as entidades que teriam interesse nesse diálogo? Universidade Federal, o Instituto Federal de Educação, a Federação das Indústrias, quais setores no Estado se beneficiarão desse discurso? Então é obrigação do governo, já que ele tem essa estrutura maior, identificar isso, ir até os parceiros, levando, né? Nós recebemos uma delegação dos Emirados Árabes há poucos dias e além de organizar a programação oficial no governo, nós os auxiliamos a organizar uma agenda paralela, onde eles estiveram com representantes de empresas, naturalmente orientados pelas federações, pelas associações. Mas por que isso? Porque somos capazes então de perceber os interesses que os motivam a vir aqui, traçar um painel disso tudo para que o governo, conhecendo essas intenções, possa ir projetar os seus interesses em prol da sociedade. Porque o governo não tem que ser só demandado, ele tem que ser muito mais ágil, ele tem que sair à frente enxergando onde é que estão os interesses e trazê-los, né? Mas nós estamos exatamente construindo esse processo, ele não havia antes, não havia registro nenhum. Então a importância de ter esse núcleo é você produzir todo esse material que está viabilizando análises ágeis para que o Mato Grosso enxergue seus objetivos. E para isso é indispensável contar com a parceria das instituições mais sérias desse Estado, uma das quais com quem eu dialogo agora, né, que trazem um conhecimento e uma dinâmica bem diferente da dinâmica do Estado, às vezes um pouco mais ágeis. Então, contando com isso, nós ampliamos o alcance das nossas ações, elas são mais rápidas e nós alcançamos outras áreas que o governo não atinge, a educação, por exemplo, né? Através das parcerias que os nossos visitantes firmam com a Universidade Federal, com o Instituto Federal, com a Unimat, isso abre para Mato Grosso oportunidades muito positivas e é o que nós buscamos. Perfeito, Rita. Bom, eu conversei aqui com a Rita, que é coordenadora do Núcleo de Assuntos Internacionais do Governo de Mato Grosso. Rita, muito obrigada pela sua presença. Com absoluta certeza contribui bastante para o nosso conhecimento, mas principalmente por essa parceria que nós temos. É importante lembrar que sempre que vem alguma missão mais significativa que tem a ligação com a educação, nós somos imediatamente demandados. E isso é muito bom para o Instituto, é muito bom para o Estado como um todo. Exato, Sônia, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e eu estou exatamente retribuindo essa visão de Estado que nós temos que ter, que é muito importante que o Mato Grosso conte com pessoas aptas a estruturar ações que foquem numa situação de desenvolvimento, que isso resulte em qualidade de vida para as pessoas. Essa deve ser a nossa preocupação cotidiana. O que eu vou trazer, o que essa minha ação vai repercutir. É isso que nos motiva, a par de quaisquer dificuldades, tamanho de equipe, falta de estrutura, isso não existe. O que importa é a nossa determinação, né? E eu agradeço esse convite, a oportunidade de poder apresentar isso e ao mesmo tempo apresentar o que nos motiva, que é a perspectiva de construir tudo isso e mostrar resultados. Então, muito obrigada a você que nos assistiu e até a próxima sexta.